nosso coração. Convido você a abrir a sua Bíblia em Judas, capítulo 1, versículo 21 apenas. Depois nós vamos estar usando outros textos da palavra de Deus. Quero falar sobre 3 atitudes para que impeça você de esfriar. Eu escutei essa mensagem num congresso e ela falou muito ao meu coração, e eu, pensando sobre isso, imaginei, eu preciso levar essa mensagem também para a minha igreja. E fizemos algumas adaptações, Deus nos orientou de alguma forma. Eu quero falar nessa manhã sobre 3 atitudes que podem fazer você não esfriar. Coloca para mim, por favor, o banner. Judas capítulo 1, versículo 21, vamos ao texto, né? Todos encontraram? Digam amém. Os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna, que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Vou repetir, versículo 21. E mantenham-se firmes no amor a Deus, enquanto aguardam a vida eterna, que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. Que o Senhor assim nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Eu quero trazer alguns conselhos ao nosso coração. Nesse tempo que vivemos, num tempo difícil, a palavra esfriar tem sido constante na vida de muitas pessoas. O que eu quero trazer de contrapartida é uma palavra constância, perseverança, que talvez seja um desafio muito grande nesse tempo. Existe uma tendência à desistência muito fácil. As pessoas estão desistindo da família, estão desistindo dos seus casamentos, outros desistem dos seus filhos, alguns não conseguem viver a vida profissional, a vida familiar, a vida do mercado de trabalho, desistem das suas profissões, porque muitas vezes as pressões que vêm são muito grandes. E na vida cristã não é diferente. Uma pós-pandemia como essa, que nos deixou em casa, perdemos um pouco do contato com a comunidade, não tanto a nossa igreja, que nossa igreja ficou somente o período que o governo mandou, depois ela voltou às suas atividades de forma controlada. Mas nesse período que vivemos na atualidade, a visão de esfriar, de abandonar, de desistir, tem sido constante. E às vezes nos assusta quando deparamos com alguém que tinha um cargo, que era um líder, que era alguém ativo na igreja, e você encontra com ele pela rua, e aí como é que você está? E ele vai dizer, não estou bem. Por quê? Porque eu não estou afastado, eu não estou mais na casa de Deus, eu não estou mais servindo, eu não estou mais sendo útil ao reino de Deus. E muitos são os fatores que tentam de alguma forma justificar. Problema com a igreja, problema com a liderança, problema de tempo, problemas de relacionamento, para poder justificar a estarem afastados. Muitos são esses fatores externos, mas também tem um fator interno, chamado pecado, que também de alguma forma nos leva a esfriar, nos leva a nos afastar. A nossa natureza carnal, ela é ruim, ela é caída, é pecaminosa. E esses 2 fatores têm levado muita gente a perder a visão do reino, perder a visão da missão, perder a visão dos propósitos. Não sentem mais alegria em congregar, não sentem alegria mais em cantar, não tem mais fervor em orar, não manifestam mais os dons espirituais na sua vida, porque são como uma vela que se apagou, por fatores externos e por fatores também internos. E eu quero conversar com você sobre isso. Eu quero falar nessa manhã sobre as questões que nos levam a nos afastar e como vencer essa frieza espiritual. Nós podemos relatar Mateus 13, que vai falar sobre o semeador, né, que saiu a semear. A semente caiu em várias situações, até que ela cai em terra fértil e ela então se desenvolve. Em alguns casos a semente cai no meio de pedras, no meio de pedregulhos, e não encontra uma terra fértil, é pisoteada, e essa palavra que é lançada, ela morre. Nós temos essa tendência de estarmos em altos e baixos. Um tempo estamos fervorosos buscando, outro tempo estamos acomodados, estamos preguiçosos e algumas vezes sem motivação nenhuma de estar vivendo a vida cristã.
Mas nós precisamos pensar sobre isso, porque a vida cristã ela é uma jornada, é uma caminhada. Nós estamos caminhando para Jerusalém. Jerusalém ainda não chegou, mas haverá um tempo em que iremos desfrutar das palavras ao qual Jesus nos deixou. Vou preparar-vos lugar. Mas enquanto esse dia não chega, estamos nessa terra como peregrinos. Estamos caminhando, estamos marchando, estamos avançando, e nessa caminhada existem tempestades, dificuldades, aflições que nos fazem perder a motivação de continuar caminhando. Em alguns casos até o cansaço da vida cristã. O cansaço da vida cristã, não o cansaço de Deus, pelo contrário, mas muitas vezes as atividades, a religiosidade que nos envolve, nos leva também a uma fadiga, a um cansaço, a uma exaustão, que nos leva também ao desejo de desistir. Mas o primeiro ponto é o que nos faz esfriar. Primeiro, o aumento da maldade. Olha o que diz o texto de Mateus 24:12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. A Bíblia nos aponta um dos motivos dessa frieza, a maldade. E o que é a maldade? Maldade é traição. Maldade é você ser injustiçado em alguma área da sua vida, que te leva à tristeza, à angústia. Nós vemos a maldade em todos os lugares, inclusive no meio religioso, quando você se depara com um líder religioso que deveria pastorear e ser alguém que cuida do rebanho, é aquele que maltrata o rebanho, que explora o rebanho, que dificulta o moldano. Há decepções também na vida cristã, por líderes, por liderados, por instituições que por algum momento produzem em si a maldade, e essa maldade traz frieza ao coração. Nós podemos esfriar diante de um fato, que o nosso coração se abate, e aí nós vamos esmolecendo na fé. O que também pode trazer o esfriamento é o isolamento. Olha o que diz o texto de Hebreus 10. Não deixem de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procure encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus vai motivar a reunião, ela vai motivar a unidade da igreja. E nesse tempo de pandemia foi uma realidade. Nós ficamos afastados, não por vontade, mas obrigados, devido ao tempo. Algumas igrejas ficaram fechadas por tanto tempo, que quando o seu pastor abriu, já não havia mais membresia. Alguns se desviaram, alguns foram para outras regiões, foram para outras igrejas, e a igreja vive hoje uma crise. Nós temos também esse isolamento por parte dos irmãos, que deixaram de estar presente no culto, de adorar, de conviver, de trabalhar, porque isso é importante. Hebreus vai aconselhar, olha, não deixe de congregar. Tem gente que pensa que ser crente em casa, tem gente que pensa que não precisa da igreja. Irmãos, é uma questão social, é uma questão necessitária. O homem não foi feito para andar só. Nós andamos em grupos, somos comunidade. Então a igreja tem problemas? Sim, tem, somos seres humanos, mas ela também tem um lado muito bom. Por andarmos juntos, nós estamos um ajudando o outro, apoiando o outro, incentivando o outro, orando pelo outro, crescendo com o outro, como um grupo, como um coletivo. Eu não estou dizendo o seu relacionamento você e Deus, isso é saudável, você e Deus na sua casa, na oração, não há problema. Mas a igreja foi constituída por Cristo. Tanto é que Jesus não andou sozinho, ele chamou os seus discípulos. Então, com o isolamento, cause em nós a frieza, cause em nós o desânimo, porque como é bom chegar na igreja ver o irmão. E aí, irmão, como é que você está? Ele conta a benção. Irmãos, essa semana Deus operou na vida do meu marido, do meu filho. Ele parou de beber, ele parou de usar drogas, ele está na casa de Deus. Louvado, você se alegra com o irmão. Aí tem aquele também que entra, e aí, irmão, como é que você está? Ah, pastor, não está dando, estou cansado, é muita luta, é muita dificuldade, problemas de saúde. Não, meu irmão, vem cá que eu vou orar por você. Chama no cantinho, estende a mão, abraça aquele irmão, fala com Deus, intercede pela vida dele. Como isso é bom! Como eu vi gente aqui, quando nós começamos a voltar à normalidade, chegando na igreja, pastor, como chorou. Como eu precisava disso, como eu estou com saudade da igreja, dos irmãos, porque somos uma família, somos uma comunidade. Então o isolamento pode levar você à frieza. Cuidado com o isolamento, cuidado com ficar distante, cuidado de não estar próximo. Você pode ser vítima da frieza. O que pode nos fazer esfriar, além da maldade, além do isolamento?
está fora do seu lugar de chamado. Isso aqui é algo que precisa estar no nosso coração. 2 Samuel 11 vai dizer o seguinte: e na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os moabitas e cercaram Joabe, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Já era um rei, deveria estar na frente da guerra. E outras coisas mais se desenvolveram na vida de Davi, todos aqui conhecem, que são estudantes da escola dominical. A frieza espiritual pode vir também de você estar fora daquilo que Deus te chamou. A Bíblia diz que Deus derramou o Espírito Santo para a edificação da igreja, deu os dons a cada um de nós aqui, para a edificação do corpo. Você está fora daquilo que Deus te chamou você para fazer. Você pode estar vivendo uma frieza espiritual muito grande, que pode matar você também espiritualmente. Porque quando Deus nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá dons e talentos, mas nós devemos estar exatamente no lugar que Deus nos chamou para estar. Porque isso produz em nós fé, produz em nós alegria, produz em nós satisfação de ver a obra de Deus avançando, e você é um colaborador, você é alguém que participa. Estar fora do que Deus te chamou pode te levar à morte espiritual. É como uma planta que não recebe água, ela seca. Então, além da maldade, além do isolamento, além de estar fora do chamado, nós temos ainda um outro, a comparação. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas da primeira cria do rebanho. O Senhor aceitou o agrado de Abel, a sua oferta, mas não aceitou a de Caim, a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. A comparação também é algo muito terrível, que pode produzir em nós esfriamento, quando nós queremos ser o que o outro é. Deus te chamou para uma missão, Deus te fez do seu jeito, com o seu dom, com o seu talento. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. É um outro problema. Porque há pessoas que muitas vezes querem estar na casa de Deus, mas não buscam a glória de Deus, buscam a glória para si. Querem ser observados, querem ser exaltados, querem receber elogios. E querem às vezes se destacar ou estar dentro de uma área e dentro de um chamado que Deus nunca o chamou. E ele vive essa insatisfação constante, porque se compara ao outro. Por que o irmão canta e eu não canto? Por que o irmão prega e eu não prego? Por que eu não sei fazer o que o fulano faz? E ele vive dentro de si uma comparação constante, nunca se aceitando naquilo que Deus o chamou. Isso pode levar a uma frieza espiritual, sabe por quê? Porque você idealiza algo que Deus não chamou você para ser. Você precisa ser exatamente aquilo que Deus chamou você para ser. Nós somos um corpo e existe aqui dons e talentos, e somos um corpo, e o corpo tem partes diferentes. Orelha, nariz, olho, boca, perna, braço, coração, fígado, rins, para formar o corpo. Então todos são importantes, todos têm o seu valor, independente do que você faça. E nós vemos algumas pessoas que vivem uma frustração porque imaginaram algo que Deus nunca projetou para ele. E vivem na casa de Deus insatisfeitos, inconstantes, idealizando algo pessoal. Mas Deus não chamou ele para aquela função, não chamou ela para aquela função, ou ele ainda não entendeu, ou ela não entendeu que o chamado de Deus é uma área específica dentro daquilo para a edificação do corpo de Cristo, e todos são importantes. Nós temos aí também a última, que eu usei aqui para poder pensarmos um pouquinho, é a ganância, que traz também a frieza espiritual. Ele perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Deste momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Mateus 26 vai falar sobre isso. Judas, um dos discípulos, estava com Jesus e simplesmente, por moedas, ele traiu o seu mestre, ele deixou de fazer parte do grupo e viveu uma frieza espiritual. Quando nós queremos transformar o reino de Deus em lucro próprio, quando nós queremos transformar o reino de Deus em lugar de destaque para a política, para empresas, para ganhar dinheiro, nós vamos viver uma frieza espiritual, porque Deus não está nessas coisas. Então, se nós pensarmos, os fatores externos são imensos. Agora vamos pensar os fatores internos: o pecado, a nossa natureza pecaminosa, os prazeres da vida, a desobediência, que podem nos levar também a uma frieza espiritual, quando nós temos mais tempo para as nossas coisas e menos tempo para Deus, quando nós buscamos somente o nosso interesse e não buscamos o interesse de Deus,
quando nós buscamos as primeiras coisas que queremos e não buscamos aquilo que o Senhor tem colocado para nós, essa natureza pecaminosa, essa natureza ruim, pode também nos levar à frieza espiritual. Quando não queremos ser usados por Deus, mas queremos usar a Ele, segundo os nossos propósitos. Mas o que nós devemos fazer então sobre esse assunto? Está no texto de Judas, nós estamos dentro de um texto. Versículo 17 até o 25, que é o texto completo, diz assim: Amados, lembre-se do que previram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, e eles lhe disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer os seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem os seus instintos naturais, pois não têm nele o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que no Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda, tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda glória seja dada àquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertence, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Então, o que está acontecendo aqui? O texto está apresentando uma motivação para os irmãos que estão perdendo a sua fé, que estão vivendo tempos de calúnia, tempos de dificuldade, tempos de aflições, e esses conselhos são tremendos. E nós precisamos entender que você é atacado na sua casa. Quantas vezes aqui você talvez pensou em 2 vezes vir ao culto? Quantas vezes aqui você ficou afastado talvez 1 mês ou 2, vivendo uma realidade e você está tentando voltar, se animar, acender o fogo novamente? Nós somos seres humanos, recebemos fatores externos e internos que atacam a nossa fé e a nossa caminhada. Mas nós precisamos reagir, precisamos ter um estilo de vida, irmãos, que continue com a nossa fé aquecida. Nós não podemos permitir que fatores externos abatam a nossa fé entre pessoas, em questões de políticas, sociais, econômicas, eu não sei, em questões de relacionamentos que abatam a nossa fé. A nossa fé precisa permanecer aquecida e precisamos olhar para aquele que nos chamou, nos deu dons e talentos e continuar essa jornada na igreja, na vida cristã, servindo ao Senhor. Dizem que o número de desigrejados passa de 7 milhões. De gente que já esteve na casa de Deus servindo, adorando e hoje estão longe. Por quê? Porque foram atacados nessas 2 áreas, fatores externos e fatores internos do seu coração, que não suportaram a pressão e abandonaram a sua caminhada. E eu quero agora concluir, trazer para você 3 conselhos. Primeiro, escolha crescer um com os outros. Você não pode andar sozinho, ninguém anda sozinho. Eu, como pastor, tenho amigos pastores que me pastoreiam, são meus pastores, são amigos, mas eu recebo o conselho deles, ajuda deles, orientações deles. Para um pouco para pensar, estou cansado, estou exausto, preciso da sua ajuda. E a gente senta, ora junto, brinca, almoça, mas estamos ali vivendo uma mentoria, um cuidando do outro. Ninguém vive sozinho. Se você tentar viver sozinho, você vai simplesmente morrer. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Edificar é construir, é crescer. Por isso que o tema do nosso ano é construir. Porque nós estamos saindo de uma pandemia e tentando voltar, porque o trem puxou o freio, né? Parou tudo. E agora nós estamos tentando voltar devagar, com cuidado, não ainda está tudo liberado, mantendo máscara, álcool gel, né, dentro daquilo que a sociedade tem, as leis têm nos dado. Mas nós precisamos entender que você precisa escolher crescer um com o outro. Agora você precisa escolher sua companhia, gente que vai te botar para cima. Porque você colar com gente que vai te jogar para baixo, meu irmão, é melhor você ficar longe.
Você está vivendo uma crise no seu relacionamento. Aí você cola com gente que é melhor abandonar, é melhor largar, não vai adiantar de nada. É provável que você tome uma decisão e vai se arrepender para a vida inteira. Você precisa escolher pessoas, né? Vamos usar o linguajar da juventude, né? Para dar um rolé, para fazer uma resenha, é o papo deles, né? Para conversar, bater o papo. Gente que vai te fazer crescer. Gente que vai te corrigir quando tiver que corrigir, falar não para você quando tiver que fazer não, falar não, mas vai também te incentivar. Porque o isolamento, ele nos faz perder a alegria, perder a liga. Esses lugares, eles precisam ser lugar também de oração. Você escolher crescer um com os outros, precisa ser um momento de crescimento. Por exemplo, hoje de manhã, você saiu de casa, qual a sua proposta aqui? Adorar a Deus, servir a Deus, aprender um pouco da Bíblia e sair após essa mensagem com algo que te faça crescer um pouco mais. Porque essa é a nossa proposta. Quando nós saímos para algum congresso, para um evento, eu estou indo lá para crescer, eu estou indo lá para aprender, eu estou indo lá para sair melhor. Então, todo domingo na casa de Deus é uma oportunidade para você melhorar como marido, como esposa, como mãe, como filho, como um cidadão, porque você ouve a palavra de Deus e aplica em sua vida, e na segunda-feira você precisa pensar sobre isso. Talvez alguém aqui está vivendo em isolamento, foi muito mais ativo na obra de Deus e hoje está morto, está seco como graveto. Talvez muita gente aqui tem dom e talento que a gente nem conhece, mas botou no bolso e escondeu. E a gente não tem a menor noção do que pode fazer na obra de Deus. Então, escolha crescer um com os outros. Esteja junto de gente que não faz fofoca, gente que não fala mal dos outros, gente que não está doente espiritualmente, porque se você colar com doente vai ser contagioso para você. Você está lutando contra a sua natureza, você vai ser levado a isso. Gente que fala entre os dentes coisas que não são muito claras, que produz maldade, produz divisão, contenda na família, na igreja, aonde for. Fuja dessas pessoas. Cuide da sua vida espiritual. Se você não cuidar, quem vai cuidar? Se alimente das coisas de Deus, mas veja o que está acontecendo ao seu lado. Evite conversações, coisas que possam produzir em você raiva, sentimento contra o outro. Seja um agente de paz, de amor, porque nós precisamos disso nesse tempo. E há muita gente ferida, machucada pelo caminho que às vezes tem colocado a conta em Deus. Às vezes eu encontro alguns irmãos vêm aqui conversar, pastor, eu quero bater um papo, beleza, vamos conversar. Chega lá, o que é? Não aguento igreja, eu estou com a raiva da igreja. Eu falei, tudo bem, alguém pode ter pisado no seu pé, te magoado de alguma forma, mas Deus continua te amando do mesmo jeito. As pessoas decepcionam, Deus não. Por que você deixou a casa de Deus? Por causa de pessoas? Mas foi as pessoas que salvaram você, que morreu na cruz, que te deu dons, que tem te livrado, tem ouvido a sua oração. E essas coisas têm destruído a vida de muitas pessoas. Então, primeiro conselho, escolha crescer um com os outros. Segundo, tenha compaixão dos que estão enganados, os que estão afastados. Olha o que diz o versículo 22 e 23. 22 e 23. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Eu não sei a tua tradução, a minha usa a palavra vacilam, né, que não tem muita firmeza. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. Veja aqui algo interessante. Tenha compaixão dos que estão sendo enganados. E compaixão, irmãos, tem o sentido de paciência, encorajamento, fé com as pessoas que estão vivendo essa transformação. Essa visão de compaixão também tem uma ideia de resgate, de restauração. Então, se você encontrar com alguém aí que está de repente abandonou a fé, está fora da igreja, meu irmão, resgata essa vida, é sua função. Abraça ele, ore por ele, acompanhe ele, mas não fica só de longe não. O irmão, eu vou orar por você e depois nunca mais. Pega o telefone e liga para ele. Faça o trabalho de um servo de Deus, cuide daqueles que estão morrendo na fé. Abrace, cuide, porque o isolamento tem produzido isso no nosso tempo. Pessoas que estão abandonando a caminhada cristã, simplesmente porque estão isolados, e outros que precisam resgatar tendo compaixão. E o terceiro conselho que Judas vai dar é viver uma vida de adoração, né? Isso tem que ser o nosso estilo de vida. Tenha compaixão daqueles que vacilam, como diz o texto,
Resgate outros, tirando-os da chama do julgamento, de outros ainda que tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. E aí no versículo 24, toda a glória seja dada àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria, sem defeito, à sua presença. Então aqui Judas vai trazer exatamente uma exaltação a Deus, uma adoração a Deus. Porque o pensamento de Judas é quem está frio, quem está morrendo e quem está ficando longe. Ele exalta a Deus, a sua grandeza, o seu poder, a sua glória. Nós precisamos, irmãos, ter uma vida de louvor e adoração a Deus. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. A igreja prega, a igreja ensina, mas é você que tem que ter momento de oração, tem que se afastar do pecado, tem que fechar os seus ouvidos para conversações malignas, você tem que preservar a sua casa, preservar a sua família. Porque domingo é só aqui a reunião, nós estamos aqui pegando força, né? Igual estamos carregando bateria, mas na segunda-feira os desafios estão lá na sua casa, estão lá na sua vida. Então, irmãos, eu quero aqui trazer essa palavra, nosso tempo já avançou. Escolha crescer um com os outros. Tenha compaixão dos que estão enganados, esfriando. Ajude essas pessoas e viva uma vida de adoração. Não podemos estar desconectados da vida social. As coisas estão acontecendo. Não estamos desconectados, mas nós precisamos manter o nosso coração em paz, em alegria e termos um estilo de vida de adoração para que não venhamos a morrer. Logo mais à noite nós temos culto. Meu irmão, está em casa, está à toa, está vendo. Nem Faustão tem mais não, né? Eu não sei, não vejo televisão desse negócio. Sei lá o que você vai assistir de tarde. Você pode vir para a casa de Deus, vem para a casa de Deus, irmão. Vem orar, vem ver os irmãos, vem abraçar os irmãos. Abraçar não pode, né? Mas vem conversar com os irmãos. Vem estar aqui para cantar louvor novamente, vai ter mais louvores à noite, vai ter uma outra palavra à noite. Se você pode, tem saúde, meu irmão, invista na sua vida espiritual. Não fica só com o negócio de live, pessoal que está pela internet aí, Deus abençoe você. Mas se você pode sair da sua casa e vir para a igreja, vem para a igreja, ou então vai para uma igreja próxima da sua casa. Mas a comunhão é necessária. Deus abençoe sua vida. Está chegando a palavra de Deus aí, que Ele edifique. Mas se você pode estar presente, venha. Tem saúde, venha. Porque, irmãos, vivermos juntos, isso faz parte de uma questão social. É necessidade nossa estarmos em comunhão. E a igreja é o corpo de Cristo. Os dons e talentos foram distribuídos na igreja pelo Espírito Santo para a edificação do corpo. E você é importante aqui. Deus ama você, Deus tem projeto para a sua vida. Não deixe que nada e nem ninguém faça morrer aquilo que está no seu coração. Talvez você já sonhou muito no ministério, queria fazer muita coisa, não conseguiu fazer, ainda tem tempo. Ore, busque a Deus, Deus vai mostrar a você o que você tem que fazer. Mas não deixe que a sua vida passe por esse mundo despercebido. Tivemos um vídeo aqui dos batistas no Brasil. Eu fico imaginando, eu fico emocionado porque eu imagino esses idosos. Gente que não tinha tecnologia que nós temos, que não tinha o conforto que nós temos. Ar-condicionado, cadeira acolchoada, banheiro, não tinha nada disso. Colonos, que não tinha nem saúde, para morrer tinha que enterrar na perto da igreja, porque preconceito religioso não podia enterrar em cemitério de católicos, porque eram protestantes, naquele tempo. Gente que não abandonou a sua fé, e hoje a tecnologia está na nossa mão, o conforto está na nossa mão, a igreja hoje é poderosa para fazer obras maravilhosas do que do passado, estou falando em todas, e a gente hoje está aí com dificuldade emocional, espiritual, gente que não sabe o que faz, não sabe o que é da vida, vive uma vida cristã, vem para a igreja uma vez no mês, quando vem. Gente que vem para a igreja, não tem fidelidade a Deus, não tem propósito, não tem chamada. Gente, está na hora da gente acordar. Os dias estão se abreviando. E a gente precisa voltar a clamar ao Senhor, a orar, a buscar a Deus, a colocar a nossa vida, o que eu posso fazer para a obra do Senhor, aonde eu posso trabalhar para o Senhor, porque a gente está vivo, vai chegar um dia que a noite vai chegar, não vamos ter saúde, não vamos ter mais como sair sozinho. Vai chegar a hora que eu vou ter que parar também, vou ficar velhinho com a minha patroa, está ali a minha patroa. Né? Vamos ficar juntinhos, né, mozinho? E eu não vou poder fazer mais nada. O que eu vou poder fazer é sentar lá atrás, assistir o culto aqui com vocês. Mas eu não vou me arrepender de nada do que eu fiz. Eu vou olhar para trás e eu dei o meu melhor em tudo que eu fiz. Então, irmãos, é porque isso é amor à obra de Deus, é amor à causa de Deus.
O pessoal às vezes fica doido comigo, mas eu estou fazendo o que aqui? Estou lá no meio da massa, no meio dos pedreiros, fazendo um monte de coisa lá, porque, cara, eu vou fazer o quê? Eu tenho que usar a minha vida hoje, desgastar ela naquilo que eu creio. Porque vai chegar um dia que tudo isso vai parar, e eu vou ter que parar. E você vai parar, mas você vai olhar para trás e falar: plantei a boa semente, cumpri minha missão, fiz o que eu tinha que fazer. Então, irmãos, você que é professor de escola dominical, você que é professor de criança, você que já trabalhou, foi evangelista, foi pregador, meu irmão, vamos embora. A casa de Deus está aí, está aberta, a glória de Deus está aí, está pronta. O Espírito Santo não entrou em isolamento, ele continua operando no meio de nós, de forma diferente, que nós temos que dar o nosso jeito, mas continua. Então, não deixe que a frieza espiritual avance seu coração. Esteja junto, esteja próximo, ore, busque a Deus, se afaste das conversações ruins, e você vai ver o que o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida. Talvez você pense: não, eu não tenho mais tempo. Não, para Deus não existe cor, não existe sexo, não existe idade. Ele usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Você acha que o meu tempo já passou? Passou não, irmão. Tem muita coisa para você fazer ainda, você nem imagina. E só depende de você. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Pai, eu quero louvar o Teu nome, porque essa manhã, Deus, louvor, adoração, escola bíblica, nós Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo produz chama em nosso coração. Eu quero, Deus, agradecer por todos aqueles que no passado deram o seu melhor, deram as suas vidas por esse Evangelho que chegou até nós. Eu quero agradecer, ó Deus, esse tempo que vivemos. É um tempo difícil, é um tempo de luta, é um tempo de confusões, mas é um tempo que Teu Espírito continua a agir no meio de nós. Nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos dê, ó Deus, motivação, e não nos permita, ó Deus, esfriar na fé, que possamos continuar a caminhar e a marchar até que Tu venhas, até que Tu busque a Tua igreja. Abençoe a vida do Teu povo nessa manhã, nos dê um almoço em família, uma tarde de descanso, e que logo mais à noite possamos estar de volta para ouvir mais uma porção da Tua palavra. Toma os Teus filhos em Tuas mãos. Se há sonhos aqui que já foram apagados, se há, ó Deus, projetos aqui que foram engavetados, eu creio no poder da Tua palavra. Eu oro também, ó Deus, por aqueles irmãos que precisam encontrar um emprego, precisam da carteira assinada. Alguns vieram, Deus, me solicitar essa intercessão. Como família em Cristo Jesus, como temos que nos fortalecer uns aos outros, eu quero orar pelos Teus filhos, que essas carteiras sejam assinadas, que os Teus filhos encontrem um emprego para sustentar suas famílias, que ele leve o pão de cada dia com dignidade para a sua casa, sabendo que foi o Senhor que deu. Pai querido, continue abençoando a Tua igreja. Abra as portas, nos ajude nesta obra, que é para a glória e honra do Teu santo nome. Abençoe o Teu povo, é no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Que o Senhor abençoe a todos, tenha um almoço em Cristo Jesus. Logo mais à noite estaremos de volta, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe, e se alguém quiser conversar com o pastor, é só marcar o dia, para a gente poder bater um papo, tá bom? Deus abençoe a todos.